The Boys chega para sua quarta temporada com 3 episódios, como sempre. Geralmente chegava à noite, né? Geralmente eles tinham sexta como dia de lançamento e estreava o episódio ali umas 10 da noite, 9, dependendo do fuso horário. Eu tava esperando isso, na verdade, né? Eu achei que ia acontecer a mesma coisa com essa temporada, por isso esse vídeo sai até um pouco mais atrasado. Quando eu descobri que os episódios estavam lá, falei, vou assistir, gravar como eu sempre faço, apenas comentários aqui sobre a série, sobre o que eu tô achando, pra gente poder trocar essa ideia. Lá no final da temporada eu faço um pouco mais uma crítica da temporada, né, ou comentários um pouco mais aprofundados sobre a temporada. Mas antes de começar a falar sobre o episódio, ou sobre os episódios em si, né, que vai ser uma passada um pouco mais rápido do que eu faço normalmente, porque são 3 episódios, geralmente é um só, como começa a acontecer a partir da semana que vem. Antes disso, só passando para dar um recado, eu estou com inscrições abertas para o meu curso Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais, onde eu tento aprofundar mais conhecimento sobre cinema, sobre história do cinema, sobre linguagem do cinema, sobre produção de conteúdo também sobre cinema e sobre como as redes sociais acabam afetando o cinema, a crítica e a produção de conteúdo e o debate e o assistir ao filme. Você que se interessa por cinema ou por séries, por audiovisual de forma geral, que quer conhecer mais, que gosta de debater, seja crítico ou não, produza conteúdo ou não, o link está aqui embaixo na descrição. Lá tem mais informações, já são 22 aulas disponíveis. Assinando, você tem 1 ano de acesso com uma aula nova todos os meses, chegando a 34 aulas. Eu gosto bastante de The Boys, sobretudo das 2 primeiras temporadas. A terceira temporada, que era a que mais prometia, né, assim, que seria a mais bizarra de todas e coisas do tipo, e o Soldier Boy e tudo mais, pra mim é de longe a mais fraca das 3, né? Eu acho que The Boys constrói muito bem na primeira temporada, sobretudo com essa lógica de apresentar esse mundo, apresentar como são esses super-heróis, né? A quebra de expectativa desses super-heróis dentro dessa sociedade, né? E como conversa, principalmente com aquele período muito bem, né? Um período onde os super-heróis estavam muito em alta no cinema e como essa desconstrução acabava funcionando para falar sobre a nossa sociedade, sobre os Estados Unidos, mas que acaba refletindo o mundo inteiro, ao mesmo tempo que a gente tinha esse grupo principal, que era um grupo sem poderes, né? E a partir disso eles estavam correndo risco de vida a todo instante. Isso para mim era o mais interessante ali inicialmente, né? A gente temia pela vida desses personagens o tempo todo. A segunda temporada cria uma evolução boa nesse sentido, o que a terceira para mim acaba caindo num lugar meio fetichista que a série tem, né? A série ela já não tem mais muita coisa nova dessas bizarrices envolvendo sexo ou sangue, né? Sexo e morte. Ele não consegue, aqui ele até tenta fazer, uma ou outra funciona nessa temporada, como o lance ali daquele Sup que cria uma espécie de centopeia humana dele mesmo e tal. Ali acho que até é uma ideia um pouco mais interessante, mas não consegue criar mais essas bizarrices depois de tudo que eles fizeram nas 2 primeiras temporadas. E pra mim, quando eles continuam tentando replicar essa fórmula, na maior das vezes soa um pouco infantil, digamos assim, né? Um lance meio de, meio criancice, né? De, olha só, sexo, olha o que eu posso fazer com isso, sangue, olha o que eu posso fazer com isso. Sendo que eles já fizeram muito com isso e hoje em dia parece que eles continuam tentando criar brincadeira sem a mesma criatividade de temporadas anteriores. Mas o que mais me incomoda até agora, né, nessa temporada, e me incomodou muito na última também, é como parece que a série ela fica rodando em círculo e criando os mesmos conflitos com os mesmos personagens e avança muito pouco, né? Parece que eles precisam encher linguiça para poder chegar lá na frente. Isso fica muito claro aqui nessa temporada, que vai falar muito sobre o passado, acima de tudo, né? Esses personagens vão estar olhando para trás o tempo inteiro. Então o Hughie com a mãe que abandonou ele, o Homelander com o último episódio, né, que o terceiro episódio, o final dele, deixa isso mais claro, né, voltar para o início. O Butcher atormentado, o Mother's Milk atormentado pelo passado, todo o Deep atormentado, todos os personagens, A-Train principalmente, atormentado pelo que ele fez. Então, são sempre a Chemical, o French principalmente, né, acho que talvez os 2 mais claros,
vão ser personagens olhando pro passado o tempo inteiro, o que é interessante, né? Por mais que isso já role bastante, né? A Kimiko, a série inteira, ela está olhando pro passado. O French, o tempo inteiro, tá atormentado pelo que ele fez. Mas até é interessante, o problema é que parece que a série ela fica criando esses desvios para não avançar onde realmente importa para ela, né? Isso fica muito claro para mim no segundo episódio, que o foco vai estar nessa disputa, o que é mais importante para a série, acima de tudo, é esse foco na disputa entre os seguidores agora do Homelander com as seguidoras da Starlight e também a Victoria Newman nesse meio do caminho, se tornando prestes, trilhando um caminho para se tornar vice-presidente e posteriormente presidente. E a Victoria Newman, ela simplesmente não aparece no segundo episódio inteiro e mal aparece no terceiro episódio, apenas naquela sequência conversando com o Homelander. Por quê? Porque a série ela vai abrir, né? Ela vai estar sempre abrindo, ela sempre vai estar trazendo novos personagens. Então é o romance novo do French que resgata mais coisas do passado dele, que é muito semelhante àquilo que a gente já tinha visto nas outras temporadas. É a mãe do Hughie que parece que é alguma coisa, assim, o Rio ele não tem muito o que fazer na série atualmente, mesmo que ele fosse inicialmente o protagonista da série. Ele não tem o que fazer, então vamos dar um arco com a mãe dele, e por aí vai, né? Então, parece que o que realmente importa não avança. O Deep com o polvo, com a polva, né? Pela 15ª vez, assim, esse é um personagem que eu achava engraçadinho no começo, eu não suporto mais, assim, com todas as minhas forças. Parece que pode ter alguma coisa interessante com ele envolvendo a nova personagem ali, a Sábia, né, em português, em inglês Sister Sage, mas, assim, é um personagem que eles não sabem o que fazer há muito tempo. O A-Train ficou nessa também por muito tempo, agora ele começa a ganhar algum propósito como informante, mas parece que a gente vê repetidamente as mesmas coisas acontecendo. Então, o conflito do Butcher com o Mother's Milk, como esse grupo deve ser liderado, qual é a visão que o grupo tem que ter. A gente viu isso na primeira temporada, a gente viu isso na segunda temporada, a gente já viu isso na terceira temporada, e agora, nessa última temporada, tudo bem, o Butcher está prestes a morrer, né, tem 6 meses de vida e tal. Legal, mas continua sendo o mesmo conflito de qual é a vertente que os The Boys precisam ter para combater esse mal iminente. Ele precisa ter escrúpulos ou não pode ter escrúpulos, esse tipo de coisa, sabe? Então, pra mim, parece que a série, ela até tem ideias interessantes para serem desenvolvidas a longo prazo aqui na temporada. Eu acho que trazer esses personagens novos para o Seven, principalmente as 2 personagens femininas, eu acho que elas agregam de alguma forma para o avanço dessa narrativa, né? Então, o conflito, mesmo que seja uma vingança, mesmo que seja algo meio bobo, mas esse conflito de vingança de uma personagem que se vende online, que vende um propósito online, mas na verdade ela claramente não acredita nisso, e a Sister Sage, que por mais que pra mim eu não consiga comprar essa ideia de ela é super inteligente e tal, o plano dela parece assim, coisa escrita por roteirista de série mesmo. É uma coisa meio boba, mas eu gosto de como eles se usam essa ideia de ela ser inteligente para, na verdade, ela muito mais que ser inteligente, ou talvez seja uma forma de inteligência, ela é muito mais manipuladora, né? Isso fica muito claro como ela vai no ouvido de cada um tentando manipular, e ela só vai encontrar algum tipo de resistência no Homelander, que não aceita não ser o protagonista. O show continua sendo do Anthony Starr aqui, né? Como ele vai ser sempre esse personagem que, por toda a criação dele, por tudo que ele é, por tudo que ele se transformou, ele é esse cara completamente perturbado, essa espécie de psicopata que ouve vozes, que vive essa crise da meia-idade, ao mesmo tempo que ele ainda é extremamente infantilizado, e a relação dele com o Ryan, né, que é mais uma posse que ele quer ter, ele não quer perder o controle. Então, pra mim, o Anthony Starr, ele continua sendo, assim, o que melhor funciona em The Boys. Assim, tudo que ele faz eu acho muito, muito bom, assim, acho ele um baita ator, ou pelo menos um ator que se encaixou perfeitamente nesse personagem. Mas no restante eu acho que tem boas ideias, acho que o rumo pode ser interessante, né, esse conflito que é criado pode ser interessante, mas ainda sinto que a temporada são 3 episódios que não engrenam, assim, são 3 episódios que parecem tá dando voltas em círculo e com muita dificuldade de lidar com tantos personagens, né? Então esses personagens secundários acabam ficando super jogados, né? O Hughie não tem o que fazer na série. A Kimiko
continua combatendo esse passado dela, mas ela não tem muito o que fazer na série. O French não tem muito o que fazer na série. Então, tirando quando o conflito é os The Boys realmente tentando fazer algo contra os Troops, tentando fazer algo contra a Victoria Newman, tentando fazer algo para deter o Homelander, ou como o Homelander age. Acho que a parte da Voight, com exceção ali talvez do Black Noir novo, que pra mim, assim, a piada inicial dele falar e tudo mais é interessante, mas não sei se o personagem vai ter alguma relevância e tal, mas dentro da Voight, pra mim, funciona muito melhor essa dinâmica, né? Os personagens ali, eles parecem ter um propósito maior, parece que a série sabe melhor qual o direcionamento, com exceção do Deep, parece que eles sabem um direcionamento melhor que eles vão dar para esses personagens. Agora, os coadjuvantes, e o Rio se tornou um coadjuvante, os coadjuvantes da Starlight e agora do Mother's Milk, que inclusive o ator do Mother's Milk, ele, quando eu bati o olho ele inicialmente, eu não reconheci ele ali, né? Parecia até que tinha trocado o ator. Ele ainda é muito forte, né? Mas ele tá muito mais magro, né? Ele não tá mais com a barba, agora tá só com bigode e tal. Eu demorei um pouco pra perceber que era realmente ele. Mas enfim, agora ele tem até um protagonismo interessante. O que envolve o Ryan é realmente interessante, né? O Butcher tentando trazer agora ele pro lado dele nesses últimos dias de vida, tentando uma abordagem diferente que não aquela que ele sempre teve. E isso acho que é legal, né? Como cria uma espécie de rima entre o Homelander e o Butcher alucinando de alguma forma. Acho que tem ideias interessantes, tem coisas interessantes nesses episódios, até como encena algumas coisas, né? Acho que a série ela abre com um plano muito legal da Victoria Newman, a gente vendo ela de perto e começa um dolly out, né? Começa a câmera se afastar da personagem, deixando ela pequena ao fundo, até que a gente vê a Químico passando em primeiro plano, e aí já insere aquele plano inicial dos The Boys que não funciona para deter ela. Então, há algumas escolhas legais, há personagens que podem ter um futuro interessante na série, como a Sister Sage. Eu acho que ela pode ser bem interessante aqui para essa nova dinâmica, e mesmo esse conflito entre o Homelander e a Starlight pode ser bem trabalhado, por mais que eles continuem batendo nas mesmas teclas, né, tipo, fake news, esses seguidores trumpistas, como se fossem seguidores trumpistas, que são como se fossem neonazis nessas convenções, tipo de coisa que a gente já viu a série trabalhando aos montes, mas, enfim, faz parte de todo esse contexto, né? Essa tentativa de criar uma nova realidade, essa tentativa de criar uma nova fanbase, digamos assim, mas eu acho que o roteiro ele se pega muito em algumas coincidências meio tolas, né? Ou algumas facilitações meio tolas, né? O Rio na encarnação e aparentemente e naquele momento o Homelander como se nenhum poder dele funcionasse, né? Ou mesmo o ex da ex do Mother's Milk sendo um dos 3 grandes seguidores do Homelander, sendo que até outro dia ele nem era direito um seguidor do Homelander e de repente ele é um dos 3 caras que tem que virar um mártir ali. Então, pra mim, é uma série que ela tem muita dificuldade de engrenar, acima de tudo, por ter muitos personagens. E o que não funciona é justamente porque ela continua ampliando, ela continua trazendo mais personagens. Claro, como eu disse, a Sister Sage pode ser bastante relevante, mas a mãe do Hughie, o namorado do French, assim, pra trazer as mesmas questões de sempre, eu não sei até que ponto isso funciona. O próprio personagem do Jeffrey Dean Morgan até agora agrega muito pouco pra série. Então, vamos ver, acho que é uma temporada que usa, até bom que esses 3 episódios saiam de uma vez pra criar essa base pra temporada, pra ver se depois disso ela engrena um pouco mais. Não acho episódios ruins, mas não acho que a série eu acho que ela tá bem longe do nível das 2 primeiras temporadas ali. Aqui eu passei bem rápido, bem por cima, né? Acho que tem questões que a gente pode abordar mais. Acho que o A-Train começa a ganhar uma relevância muito melhor na história, talvez funcionando como esse informante, por exemplo. Eu acho que tem coisas que a gente pode debater a partir disso tudo. É muito mais geral que eu tenho que trabalhar aqui, justamente porque são 3 episódios, é muita coisa, não daria pra passar tópico por tópico, acontecimento por acontecimento, até porque é uma montagem que vai, em cada episódio, cada personagem vai fazer muita coisa, vai ter muitas cenas em cada um desses episódios. A partir da semana que vem, eu vou um pouco mais focado em cada um dos acontecimentos do episódio, pra fazer esses comentários. Esse primeiro
como são 3, é um pouco mais difícil. 3 episódios de 1 hora cada. Então é muita coisa acontecendo. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se tem outros pontos que vocês querem debater e o que vocês estão achando da série que a gente pode trocar essa ideia. Passa aqui na descrição para ver também o meu curso, se interessar. Por hoje é isso e corta.